Boa tarde, quarto anos. Como estão? Todos bem? Vamos para a nossa aula de ciências? Hoje nós estamos na nossa quarta aulas online. Nós da apostila 2, eu sou a professora Adriana. Nós vamos estudar hoje a unidade 9, a importância das minhocas na agricultura. Hoje, dia 24, nós vamos fazer da página 242 até a página 248. Vamos para a nossa rotina. O que nós vamos fazer hoje? Estudar a importância das minhocas na agricultura. Vamos resolver juntos as atividades da página 243, 245 e 248. Vocês, em casa, vão ler o texto da página 246, muito mais do que isca, e resolver sozinhos a atividade da página 247. Depois a tarefa vocês façam em casa, página 248. Dúvidas, correção das atividades, correção da tarefa, enviar para o professor. Vamos começar? Antes disso, nossas experiências. Lembram da aula passada? A professora Adriana mostrou algumas espécies de solo, variedades. Você fez o experimento? Você conseguiu observar alguns tipos de solo? Começou a prestar atenção no solo que você pisa? Nas diferenças das cores? Tentou pegar? A gente começa a prestar atenção depois que começa a estudar, não é? E hoje nós vamos ver a importância das minhocas na agricultura. Professora, o que tem uma coisa a ver com outra? Eu vou estudar minhoca? As minhocas são importantes, sim, certo? E elas vivem no solo. Vamos estudar um pouquinho delas? Você aprendeu que um solo adequado para o plantio das hortaliças deve permitir a penetração das raízes, da água e do ar. Mas sabia que para isso acontecer, as minhocas contribuem e muito para o solo adquirir essas características? Nessas aulas, vamos conhecer um pouco sobre esses animais. Olha aqui, nós estamos percebendo o solo com a nossa vegetação em cima e o habitat, né, onde as minhocas estão, onde elas vivem. Mas como as minhocas contribuem para o crescimento das plantas? Várias perguntas que a gente não tinha pensado antes. Você já viu uma minhoca? Onde ela estava? Alguma vez pegou-a nas mãos? Olha lá, a professora trouxe, né? Para aquele que não tem coragem, a professora trouxe umas minhocas. Vocês já viram a minhoca? Onde ela estava? A professora trouxe o recipiente. Olha aqui, presta atenção na terra onde elas estão. É uma terra escura. Olha, elas vivem. E eu vou pegar uma minhoquinha aqui para vocês. Olha aqui a minhoca. Olha, perceba que ela quer andar. Ela é comprida. Olha, o corpo redondinho. Alguém já teve coragem de pegar uma minhoca? Elas não fazem mal. Elas não fazem mal nenhum. Percebam? E tem diversos tipos de minhoca. Olha lá, diversos tipos, diversas cores. E elas não fazem mal. Esse animal é muito importante e nós vamos estudar agora para a nossa agricultura. Vamos lá, pessoal? E aí, deu para perceber como que é esse corpo da minhoca? E como que ela se movimenta? Do que você acha que ela se alimenta? Vamos continuar? Vamos responder a página 243. Vamos fazer juntos. Qual que é o formato do corpo da minhoca? Vocês, a professora acabou de mostrar. Como que ela é? Compridinha? Roliça?
Vamos escrever. O corpo da minhoca é alongado e cilíndrico, significa redondo. Número 2. As minhocas possuem a mesma cor? A professora andou mostrando algumas e observando na imagem. Será que nós temos as mesmas cores? Não, né, pessoal? Então, não. As minhocas possuem cores diferentes. Tem avermelhadas, rosadas e até amarronzadas. Vamos continuar observando. É fácil localizar a cabeça da minhoca? Gente, analisa aqui nessa imagem. Pensa na que a professora mostrou. Eu sei que lado está a cabeça. São muito parecidos os dois lados. Então, é fácil localizar? Mais uma vez, não é fácil. Não é fácil localizar a cabeça da minhoca, pois as duas extremidades do seu corpo são muito semelhantes. Olha como são parecidas. Pergunta número 4. Qual a outra característica do corpo da minhoca é possível observar? Característica, como que ele é? Olha lá, nós já falamos que ele é alongado, que ele é cilíndrico, quer dizer, ele é redondinho. Nós já vimos que é difícil saber qual lado está a cabeça. O que mais eu posso observar? Percebam que a minhoca tem essas pequenas divisórias na pele dela. São pequenos anéis. Então dá para a gente perceber. Então, outra característica. No corpo da minhoca é possível observar os anéis. Os anéis, essas dobrinhas que tem na pele. Número 5. Na imagem 1, nesta imagem, em que tipo de solo as minhocas estão? Olha, a professora mostrou para vocês. Arenoso, argiloso ou umífero? E como você chegou a essa conclusão? Lembram que eu mostrei agora para vocês e nós estudamos os solos na aula passada? Olhando essa imagem, lembra que a professora mostrou agora? Aquele solo escuro, quase preto. Qual desses é? Acertou quem respondeu: o solo umífero. Por que solo umífero? As minhocas estão em solo umífero. Porque é possível observar na imagem a coloração. O que significa? É cor escura, quase preta. Vamos lá? Página 244. Vamos observar, conhecer um pouquinho mais a nossa minhoca. A minhoca é um animal invertebrado. Significa que ele não tem a coluna vertebral. Tem um corpo longo e cilíndrico, dividido em anéis ou segmentos. Tudo que nós observamos nas perguntas. Analisando esta imagem, as minhocas adultas, elas possuem o clitelo, que é o órgão reprodutor, responsável para gerar filhotes. Olha lá, um corpo alongado, comprido, redondinho, olha os anéisinhos que tem nas minhocas que aparece. E esse anel aqui mais largo é onde ficam os filhotinhos, é o clitelo, somente as adultas. E a gente só observa, pessoal, porque aqui foi aumentada a imagem. Naquela minhoca que a professora trouxe, eles têm também, mas a olho nu a gente não consegue, certo? Cada anel contém minúsculas cerdas. Cada anelzinho desse, cada parte, tem pequenininhas cerdas, que são usadas para locomoção e se parecem com pequenos espinhos. Sem essas cerdas, as minhocas não conseguiriam se deslocar pelo solo, pois o seu corpo é liso e úmido. Professora, é espinho, a senhora pôs na mão. Não, não machuca, são cerdas. Só que essas minúsculas cerdas servem para ela se agarrar no solo e conseguir se movimentar. Tá? E aqui mostra uma pessoa tentando tirar a minhoca do solo. Quem já tentou retirar a minhoca do solo com as mãos sabe que não é tão fácil.
pois as cerdas ajudam-nas a se prender no solo. Então elas se seguram, tanto para locomoção, como tentando fixar. Mas como a minhoca sobrevive embaixo da terra? Como ela respira? As minhocas respiram através da sua pele fina e úmida. Enquanto vão se movimentando, elas cavam túneis, facilitando a entrada de ar e de água no solo. A água deixa o solo com grande umidade e assim a minhoca consegue respirar absorvendo o gás oxigênio por meio da sua pele. Então a pele da minhoca, quem pegar, quem conseguir segurar, vai sentir que ela é um pouquinho úmida. E é por ali que ela respira, é através da pele. Aqui está mostrando na imagem, o solo tem que estar úmido, não é encharcado, é úmido. Porque aí entra a água e entra o oxigênio na terra. E a minhoca, através da sua pele, ela consegue absorver e fazer a respiração. Os túneis cavados pelas minhocas também contribuem para o desenvolvimento das hortaliças, pois facilitam a penetração das raízes das plantas. Não pense que a importância das minhocas para por aí. Elas também contribuem para a fertilidade do solo, ou seja, elas tornam o solo mais rico em nutrientes. Vamos ver como isso acontece. Enquanto a minhoca se desloca, ela vai se alimentando da matéria orgânica, como o esterco, as plantas, os restos de animais. E esse material ingerido depois é eliminado pelas fezes, rico em nutrientes. Ou seja, o cocô da minhoca aduba a terra, sendo ótimo para o desenvolvimento das hortaliças. Portanto, quanto maior a presença de minhocas no solo, mais qualidade ele terá e, consequentemente, melhor será a produção dos alimentos. Vamos entender tudo isso. As minhocas, elas cavam pequenos túneis, tá? Buraquinhos na terra conforme elas vão andar. As raízes das plantas conseguem entrar nesses buraquinhos e se locomover e se fixar. Além disso, também vai ter a penetração de água, do oxigênio e mais um fator importante. A minhoca, quando ela está andando, ela está se alimentando. Lembra que aquele solo escuro, solo umífero, ele é rico em matéria orgânica? São os restos de animais e vegetais? Ela se alimenta disso. E também ela faz o cocô. O cocô dela é rico em nutrientes, ele deixa a terra ótima, própria para a produção das nossas hortaliças. Olha como a minhoca é importante. Nesse desenho a gente vê bem, ela cava os buracos, as pequenas galerias, ela vai se alimentando desses dejetos, restos de plantas, de animais, e ao mesmo tempo ela vai abrindo para a penetração da água, do oxigênio, das raízes e vai adubando todo esse solo. Olha que legal! Quer saber mais? Vamos ver um vídeo que vai falar muito mais da minhoca? É interessante, presta atenção. A gente já ouviu falar sobre minhocas, a gente já pode ter encontrado minhocas, mas a gente sabe para que elas servem realmente? Normalmente a gente encontra as minhocas em uma terra mais úmida, com matéria orgânica, com um tipo de adubo, onde elas precisam se alimentar disso. Então aí, para ir decompondo esse composto, porque elas também vão comendo isso e transformando isso em solo bom, em terra agregada, em partículas de 4 milímetros, e nessas partículas de 4 milímetros que já passaram pela minhoca, acabam recebendo, só de passar pela minhoca, nitrogênio, cálcio e fósforo. As minhocas têm essa função de tornar o solo mais fértil, onde elas pegam esses nutrientes, passam pelo estômago, deixam eles bem mais nutritivos. E além de deixar esses agregados mais férteis com esses nutrientes que eu falei antes, também torna esses agregadinhos, esses bloquinhos assim de solo, permeáveis, ou seja, ele não se faz em vários pedacinhos, ele não se desfaz, porque ele tem como se fosse uma cola assim ligando eles. E esse bloco de terra em que a minhoca deixou
absorve água. Não é uma superfície de terra onde a água passa. Não, ele absorve e consegue sustentar um pouco de água nele. Então é isso que mantém a umidade da terra. Pela terra estar úmida, se cria as minhocas. E as minhocas deixam a terra mais úmida, de brinde, mais fértil e mais fofinha. Porque as minhocas conseguem cavar até 1 metro de profundidade. Ou seja, as raízes das nossas plantas, a água no nosso solo, consegue também chegar a 1 metro de profundidade. Então essa água não fica empoçada na superfície, não fica empoçada nessa primeira camada, apodrecendo o solo, apodrecendo as plantas, tornando ele sem ar, sem anaeróbico, né? Além disso, ajuda as raízes, pelos canais que essas minhocas criam nesse 1 metro de profundidade, ajuda as raízes das plantas a chegarem mais profundo, porque já tem os canais abertos, já tem essa terra fofinha criada pelas minhocas, possibilitando que as raízes das plantas consigam chegar mais profundo, pegando mais nutrientes, pegando mais água. E se você pegar uma minhoca e olhar a partezinha de baixo dela, a parte que a gente chama do ventre dela, e passar o dedo de trás para frente, vocês vão sentir umas cerdazinhas, é bem áspera assim essa pele. Vocês vão sentir umas cerdazinhas, e as cerdazinhas é o que faz ela conseguir segurar na terra e ir cavando. Então ela tem um abdômen super reforçado, e é com a força dele que ela consegue cavar esses túneis de até 1 metro em terra dura. Porque ela que vai abrindo essa terra, né? Ela que vai descompactando essa terra pra gente. Então, bom, as minhocas são seres incríveis do solo. Essas minhocas fazem parte da vida no solo. Existem bactérias, existem fungos que funcionam com o mecanismo do solo. E essas minhocas também fazem parte disso. Só que elas conseguem ser vistas a olho nu, né? Coloca essas minhocas pra trabalhar pra gente. Eu tenho amigos que são minhocoscultores, que eles têm minhocas e trabalham com minhocas. E eles falam que o melhor animal de estimação que você pode ter são minhocas. Se você cultiva minhocas, você cultiva as plantas saudáveis também, porque as minhocas recuperam a terra pra gente, são as minhocas que deixam a nossa terra fértil e fofinha. Então, quanto mais minhocas, mais um solo saudável. E o vídeo de hoje sobre as minhocas era isso, esses seres incríveis que existem no solo e que a gente ainda precisa aprender muito sobre elas. E elas são o nosso tratorzinho, assim, são elas que descompactam o nosso solo, elas têm um papel fundamental. Viu como a minhoca é importante para nós? Não tenham nojo desse bichinho não, tá? A terra, quanto mais minhoca tem, melhor será. Vamos para a atividade 245, lembra que nós também vamos fazer juntos. Então vamos lá? Discuta com os colegas e responda as questões. Vamos prestar atenção, já vai pensando no que nós estudamos, já vai respondendo. Que tipo de solo é mais apropriado para a sobrevivência das minhocas? Arenoso ou umífero? E por quê? Bom, ficou fácil, nós já falamos muito, né? O solo mais adequado é o umífero, pois é rico em matéria orgânica que lhe servirá de alimento e retém mais água necessária para que elas possam manter a pele úmida. Número 2. Explique por que as minhocas tornam o solo favorável ao plantio. Acabamos de estudar. As minhocas tornam o solo favorável ao plantio, pois possibilita que ele fique arejado, úmido e rico em nutrientes. Entra o oxigênio, entra a água e ela também aduba a terra. Número 3. Por que as minhocas não podem ficar expostas à luz solar? Pensa na pele dela. Porque a sua pele perderia a umidade. O sol é quente e assim elas não conseguem respirar e, por consequência, elas morreriam. Feito? Agora, na página 246, vocês têm o texto, muito mais do que isca. Esse texto está falando de um tipo de minhoca, o minhocossudo cerrado. É interessante e vocês vão precisar ler para responder às próximas atividades. A atividade 2 na página 247, de acordo com as informações do texto. Olhem aqui, muito mais do que isso, assinale alternativas corretas. Leiam e marque a alternativa correta. Item B, na imagem a seguir a seta está indicando. Essa seta está mostrando essa parte da minhoca. Que parte é essa? Marque a alternativa. E item C, vocês vão ler e marcar a alternativa correta. A professora não vai ler.
Número 2, porque o autor do texto Muito Mais Que Isca diz que minhoca é um dos animais mais incompreendidos da natureza. Só quem ler o texto vai saber responder. E o desafio que nós vamos fazer juntos. Vamos pensar, pensa, já vai, eu tenho certeza que muitos vão acertar. Por que as minhocas saem da terra depois da chuva? A minhoquinha aqui põe a carinha para fora. Pensa, choveu. Ela consegue ficar lá na terra? Ela vai pôr a cabecinha para fora. Por quê? Quem respondeu porque ela fica afogada é mais ou menos isso, né? Após uma chuva intensa, o solo fica cheio de água, fica encharcado, ocupando o espaço do ar nas galerias. Na ausência de ar, as minhocas não conseguem respirar e sobem à superfície. Muita água encharca, não tem oxigênio. E aí ela tem que subir para procurar esse oxigênio. Legal, né? Hora da nossa tarefa, página 248. Assinale as alternativas corretas. Leiam as alternativas, provavelmente tem mais de uma. Número 2, de acordo com as informações estudadas em aula, escreva uma legenda para essa imagem. Lembra de português? Imagina que vocês vão fazer uma notícia, o que está acontecendo? Isso aqui tem que ser no caderno, tá, pessoal? Não tem espaço. Capricha na letra e capricha na foto. Nossa aula termina por aqui. Ficou pouquinha coisa para vocês fazerem, tá? Ler o texto e responder marcar as alternativas corretas e 2 atividades de tarefa. O que nós fizemos hoje? Estudamos a importância das minhocas para a agricultura. Vimos o tanto que a minhoca é importante. Resolvemos juntos as atividades da página 243, 245 e o desafio da 248. Vocês vão ler o texto, Muito Mais Do Que Isca, e vão fazer a atividade da página 247. Vão fazer também a tarefa na página 248. Dúvidas, correção das atividades, correção da tarefa, enviem para o professor. Fiquem com Deus. Nós estamos terminando a nossa apostila, a disciplina de ciências. Nos vemos na apostila 3. Quem sabe na escola, vamos torcer para isso, tá? Beijo no coração de todos.